Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu vou pronunciar uma palavra do Salmo 40, versículo 5, para nós termos a dimensão da palavra de Deus a favor de nossas vidas, da nossa alma e do nosso dia a dia. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, e eu os quiser anunciar, e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, aqui dentro desse versículo aqui, Davi, ele pronuncia aqui as maravilhas de Deus, né? A operação do poder da palavra de Deus, que ela é inumerável e não se pode contar. Eu vou passar aqui para o capítulo de Atos, versículo 10. Eu vou fazendo um resumo aqui bem rápido a respeito de uma passagem bíblica. Está lá em Atos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem és, Senhor? E disse: As tuas orações, as tuas esmolas, têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. O anjo mandou Cornélio ir até a cidade de Jope, chamar Simão por sobrenome chamado Simão, chamado Pedro. E explicou aonde ele se encontrava, junto ao mar, né? E, retirando-se o anjo, falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Então, aqui, contabilizando aqui, foram 3 pessoas que o Cornélio mandou chamar para ir diante a Pedro, para poder, e havendo-lhe contado tudo que os enviou a Jope. Então, Cornélio contou, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope para chamar Simão Pedro. E no dia seguinte, indo eles o seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro aqui diz que quando ele subiu diante o segundo andar da casa, ele estava com fome, mas ele estava ali em oração. E essas 3 pessoas foram de encontro a ele, eles estavam a caminho. Aí lá no capítulo 11, você viu que aqui fala que desceu um vaso cheio de animais, de quadrúpedes e de répteis e aves do céu, dentro desse balde, atados pelas 4 pontas, né? Descendo, amarrado como um lençol, descendo dos céus até Pedro. E o anjo disse para Pedro: Levanta, mata e come. Aí ele falou assim, mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda.
Segunda vez lhe disse a voz: não faça tu como o que Deus purificou. Exceto isto por 3 vezes, e o vaso tomou a recolher-se ao céu. Pedro continuou com fome, né? Por ele não ter recebido o que foi pedido para que ele fizesse. E aqui no capítulo 11 está escrito assim, ó: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam, sendo que os homens estavam a caminho para poder encontrar Pedro junto ao mar. E Pedro e Jerusalém disputavam com eles os que eram da circuncisão. Estava disputando entre a obediência que Pedro tinha e aqueles outros que se disputavam com ele sobre a circuncisão, que era um mandamento que eles receberam das leis de Moisés na época do Velho Testamento. E dizendo: entrastes na casa de homens circunciosos e comeste com eles. Pedro entrou na casa de circunciosos e comeste com eles. Então Pedro ali se saciou de sua fome. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: e ele, diante aquela casa, diante dos da circuncisão, Pedro comendo com eles, Pedro pessoalmente começou a falar: estando eu orando na cidade de Jope, que é uma casa onde ele estava à beira do mar, tive num arrebatamento dos sentidos. Ele fala que sentidos, não arrebatamento da alma. Arrebatamento dos sentidos, do que está dentro do coração, no pensamento. Uma visão. Via um vaso como um grande lençol atado pelas 4 pontas que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. Ele contando para os da circuncisão. Porém que tinha 3 a caminho para vir encontrar com Pedro. Não se esqueça disso. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum o que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Então, o que está escrito aqui no capítulo 10 está se repetindo no capítulo 11 de Atos. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesárea. Então, quando Pedro estava comendo com essas pessoas, né, os da circuncisão, eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens que me foram enviados de Cesárea, que era o soldado e os 2 servos. E disse-me: o espírito que foste com eles disse-me o espírito que foste com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-nos, aqui já acrescentou, então 3 com mais 6, 9, com Pedro 10. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aquele homem Cornélio, quando o anjo apareceu para ele, ele falou assim: manda homens até Pedro. Aí o que está escrito no 14 aqui, ó? O qual te dirá palavras que te salves tu e toda a tua casa. Então, aquele homem que fazia suas
ele dava as suas esmolas e Deus subiu isso ao conhecimento de Deus e foi ouvido por Deus, e Deus enviando um anjo até ele, a Cornélio, para que Cornélio mandasse homens atrás de Pedro, para o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Não se esquecendo, gente, que Pedro estava junto com os da circuncisão. Então, aqueles que que fossem com eles, nada duvidando, e tendo estes 6 irmãos, foram comigo, e entrando na casa daquele homem, e contou-nos como virá em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera. Então eles contaram que o anjo foi diante ao Cornélio, né? Porque aqui diz assim, ó. Aqui, ó. E este, quase a hora nona, viu claramente uma visão de um anjo de Deus que se dirigia para ele, dizendo: Cornélio. Então aqui era um anjo. E aqui ele está afirmando que contou-lhes como verá um anjo em sua casa, e lhe disseram: envia homens a Jope chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aqui Pedro tinha a palavra que ia salvar ele e a casa dele, a família dele. Então, diante daquela pregação de Pedro falando e disse assim: enquanto comecei a falar sobre eles, o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, Pedro falando, né? Aí Pedro diz, repetindo: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Os gentios são aqueles que não têm o conhecimento, que não teve a ministração da palavra. Então aqui praticamente João, ele simplesmente não só recebeu o que João recebeu, mas Pedro recebeu ali na mesma hora, quem estava em volta de Pedro, o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo para que eles sejassem salvos pelo próprio Espírito, porque a oração deles foi ouvida. Então hoje, mediante a tribulação, mediante a condição humana, não há nada que nos leve a Deus a não ser o Espírito Santo. Porque se a pessoa não aceitar o Espírito Santo na vida dela, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo nós não podemos alcançar a salvação, a promessa. Então, aqui o título diz que lá o homem que ele se chama Cornélio, ele teve uma visão porque ele teve boas ações diante de Deus, foi enviado um anjo para ele. Ao mesmo tempo, na cidade de Jope, um anjo descendo em forma de um vaso com
com animais e outras coisas, e Pedro falou que de nenhuma forma comeriam a coisa imunda, e recolheu durante 3 vezes esse vaso diante de Pedro, mas Pedro se encontrava dentro de uma casa com fome, né, que ele estava com fome, e com os da circuncisão. E aqui fala também dos gentios. Os gentios são aquelas pessoas que conhecem a Deus, mas não conhecem os efeitos das promessas, porque está escrito no Salmo 40, que igual eu estou te falando, igual eu estou procurando explicar. Salmo 40, versículo 5. Qual é as maravilhas de Deus que nós podemos contar? São muitas. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, Cornélio, ele teve esse privilégio de o anjo chegar diante dele, ele mandar 3 homens, a Simão dentro da casa da circuncisão. Ele estava com fome há poucas horas antes, ele se encontrava comendo com eles e eles disputavam entre si. E Pedro, quando acabando de falar com eles, 3 homens encontraram ele, falando da visão do anjo que mandasse diante a Pedro. Pedro foi convencido pelo Espírito Santo que já estava sendo direcionado a 3 homens a ele, e os da circuncisão, por ter a obediência dos mandamentos, né, eles também se converteram e foram batizados pelo Espírito Santo, porque ali, reunidos todos ali, eram 10 pessoas. E o mais interessante, que depois disso que aconteceu isso tudo, no versículo 26 fala assim, ó: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Então, eles estavam ali próximo à igreja. E ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, lá na Antioquia é onde nasceu o nome apelidado cristões. Porque a partir dali começou a ser pregado as boas novas. Então, hoje ainda existe pessoas que ainda vivem ao Velho Testamento. Hoje ainda existe pessoas que vivem adorando deus pagões, deuses feitos por mão de homens, Deus com D minúsculo. Porque Deus é com D maiúsculo, quer dizer que ele é superior a um Deus com D minúsculo. O maiúsculo e o minúsculo. Na Bíblia, para nós discernir o que é Deus, o que é Espírito, muitas das vezes a gente vai ver Deus escrito com D maiúsculo. Está afirmando aqui o Deus superior. E o Deus com D minúsculo é o deuses desta terra, que são deuses feitos pelas mãos do homem, em forma de adoração, como estátuas, molduras. Isso, dentro do contexto sagrado do Velho Testamento, se chama idolatria. A pessoa idolatra um objeto, algo feito por mão. Ela se ajoelha diante de algo que foi feito pela mão do homem, pelo pó da terra. Então, tudo isso aí é o que está dentro das Escrituras. O Espírito Santo, ele próprio batizou aquele povo sem precisar deles serem batizados pelas águas.
Então ali eles foram batizados, ele quer dizer aqui, ó, e lembrei-me dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então aqui, eles ali foram batizados pelo Espírito Santo. E quem foi enviado a Pedro para que ele, o qual dirá palavras com que te salves tu e tua casa? Cornélio. Cornélio era um homem que fazia as suas ofertas, né, a Deus. Ele dava aos pobres, ele fazia as esmolas aos pobres e ele também orava. Então, quem foi batizado com o Espírito Santo? Aquele povo que Cornélio mandou diante a Pedro para o anjo disser o que Pedro ia falar para que ele recebesse. Então, certamente esse Cornélio deve ter recebido essa palavra de volta, né? E ali nasceu o cristão, né? Ali começou a igreja primitiva, que é a primeira. A igreja primitiva, cristãos, aonde prega o evangelho, a salvação e o arrependimento. Esse é a palavra que está diante os nossos olhos, né, diante os nossos ouvidos, para que nós viemos abrir e despertar o entendimento, para que nós viemos conhecer a essência do Espírito Santo dentro do nosso corpo. Obrigado mais uma vez, tenha um bom dia e fique com Deus. Deus abençoe.